Olá a todos, espero que vocês estejam bem. Bom, mais um vídeo de comentários gerais e dúvidas. Nesse caso, hoje nós vamos estabelecer a relação entre o ensemble canônico e a termodinâmica. Então, antes de mais nada, os comentários de sempre, né? Não dê like, vamos comentar lá no Google Classroom, fazer do Google Classroom nosso espaço para discussão de conceitos e de assimilação dos conhecimentos dessa disciplina. Lembrar que o PDF ele é um resumo e, todavia, nesse caso, o PDF está tá bem completinho, está bem legal em relação aos cálculos que são apresentados nas referências. Todavia, eu recomendo que sejam lidas as discussões, né? As discussões estão mais bem estruturadas nas referências bibliográficas que são indicadas, que nesse caso é o livro do Hill, de Introdução à Termodinâmica e Estatística, e o livro do Casquilho. Todavia, eu ainda gostaria de recomendar a leitura do livro do Pátria, que também trata muito bem o assunto, uma discussão muito interessante. E ainda eu gostaria de informar que para esse PDF eu fiz algumas alterações a fim de garantir maior clareza nas passagens. Aquela coisa, né? Quando a gente está fazendo as continhas e tudo mais, tem algumas coisas que parecem ser muito óbvias, né? Muito imediatas, e por questão de ficar digitando essas expressões, isso dá um certo trabalho. Então, eu acabei omitindo no PDF, mas depois, levando em conta os comentários dos alunos, aí eu acabei modificando a fim de trazer maior clareza para as passagens e tudo mais. Então, vamos dar início, né? Ensemble canônico e a termodinâmica. Lembrando que no último vídeo a gente estudou o ensemble canônico pelo método do termo máximo. Lá a gente acabou empregando multiplicadores de Lagrange, né? E como a gente tinha dois vínculos, um vínculo no número de partículas e um vínculo na energia total do sistema, nós nos fazemos valer de dois multiplicadores, e a gente entendeu que o termo máximo era obtido pela aproximação da função para o número de réplicas tendendo ao infinito, né? Isso aí ia gerar uma distribuição aproximada a uma função delta de Dirac. Então, essas foram as ideias. Então, agora o que a gente precisa fazer é relacionar os achados lá do último material com a termodinâmica. Então, no fundo, o que nós estamos buscando é relacionar a nossa interpretação, né, a nossa visão microscópica do sistema, que é o que descreve a física estatística, com uma avaliação macroscópica do sistema, que é o que nos provê a termodinâmica. Então, nesse momento ainda, né, considerando os achados do último conteúdo, é oportuno a gente já definir o que a gente chama de função de partição, tá? Como nós empregamos na nossa modelagem o ensemble canônico, então o que a gente obtém é a função de partição canônica. Aqui, né, eu estou fazendo a opção por usar a letra Z. O livro do Hill, se eu não estou enganado, ele acaba preferindo usar a letra Q. Outros livros podem acabar usando outras letras. Eu, particularmente, apesar de estar seguindo o livro do Hill, eu vou evitar usar a letra Q para que não seja confundido com o calor, que é uma das coisas que a gente vai acabar relacionando lá no final, né, nas últimas páginas desse PDF. Então a gente vai utilizar o Z, e a gente pode notar
aqui essa função de partição, ela provém, né, lá do multiplicador alfa, utilizado no último material, e perceber ainda que essa função define o modo como as energias, né, ou a ocupação dos níveis de energia estão distribuídos no sistema. E aí a gente pode fazer um paralelo com o que era o conjunto partição, né? Lembra que eu colocava um índicezinho, né, que é referente, vamos dizer assim, é comparável com esse índice aqui, né? E lá no exemplo, eu acho que foi na aula 2 ou 3, onde a gente define o conjunto partição, se eu não me engano, para 3 lançamentos de uma moeda, e aí a gente avaliou todas as possibilidades, né? Cara, cara, cara. Então isso seria a gente conseguia fazer um conjunto partição, né? Com 0 ocorrências de coroa e assim por diante, né? Todas a enumeração para uma ocorrência de coroa, 2 ocorrências de coroa e 3 ocorrências de coroa. Então, é mais ou menos a ideia de ocupação dos níveis de energia aqui, ou do modo como as energias vão estar distribuídas. A gente pode relacionar para conseguir relacionar os dois conceitos, né? Então, retomando lá do primeiro postulado da física estatística, né, a hipótese ergódica, onde a gente tomava um conjunto de réplicas tendendo ao infinito, isso fazia com que a gente pudesse obter médias das réplicas e então desconsiderar a questão temporal do meu sistema, tratar só o conjunto de réplicas, ou seja, as conformações que o meu sistema assume para um número muito grande de avaliações, ou seja, varrendo todo o meu espaço conformacional. E aqui, né, estabelecer então que as pressões na termodinâmica e energia na termodinâmica vai estar relacionado com a nossa interpretação microscópica, né, interpretação molecular, por meio das médias, né, pressão média na física estatística e energia média. Então, o que a gente vai fazer é partir, né, da definição da energia média, né? Energia média é igual a soma tora em J das probabilidades de J e J. E aqui a gente vai manter sistema fechado, né? Então, nosso número de partículas é constante. Aqui, vamos lembrar que tanto a minha probabilidade quanto a própria energia depende das energias, né? Então, a hora que eu for aplicar o diferencial aqui, eu preciso ter uma regra do produto. Então, a regra do produto, aqui só para ilustrar, né? Esse aqui é a probabilidade que nós encontramos no último material, e aqui está a energia. Ainda convém mostrar que aqui no numerador a gente tem a função de partição. Então, a gente está fazendo aqui a derivada do primeiro vezes o segundo, mais a derivada do segundo vezes o primeiro. Ok? Então, aqui o caminho para a gente seguir, né, é empregar a definição de probabilidade para obter o valor de EJ, do primeiro termo. Tá? E, por facilidade, a gente emprega o logaritmo natural. Bom, eu vou abrir essas continhas para a gente ver como isso funciona, porque esse era um dos pontos que estava só indicado como fazer e que me pareceu simples, mas eu acho que os comentários mostram que é oportuno. Então, a gente parte aqui, né, da definição de probabilidade, para não ter que carregar vamos dizer assim, toda essa expressão aqui no denominador, identificando que essa aqui já é a função de partição canônica. A gente usa a letra Z aqui, né, para representar esse somatório. Então, a gente aplica
o logaritmo, né, dos dois lados da expressão. Então fica ln de PJ igual ln do numerador, né, usando a propriedade de logaritmo, né, menos. Então toda vez que a gente tem um pelo outro, né, um logaritmo dividido por outro, significa que é o numerador menos o denominador. Então aqui ficou com ln da função de partição. E o logaritmo natural da função exponencial, né, acaba obtendo só o próprio valor do que está elevado ali, né? E aí, rearranjando os termos, a gente obtém o nosso EJ, que então pode ser substituído aqui, aqui na expressão. Ok? Seguindo então, no segundo termo, a gente pode identificar que a gente está fazendo o nosso número de partículas constante. Então, essa deve ser uma derivada em relação ao volume com o número de partículas constante dV. Okay? Aqui é oportuno a gente aproveitar os conhecimentos que a gente tem de termodinâmica para já começar a estabelecer algumas relações de interesse. Então, lá na termodinâmica, a gente define a pressão como menos derivada parcial de EJ, aqui para a pressão da partícula J, né? Com menos a derivada parcial de EJ por derivada em V por N constante, onde a gente consegue identificar que menos PJ/dV é o trabalho realizado pelo sistema, né, no estado EJ para aumentar o volume por dV. Okay? Então a gente está medindo aqui nesse caso, o trabalho vai ser essa taxa, como a gente já conhece da mecânica, não vou exprimir aqui também. Então nota-se ainda que a pressão média ela é dada pela definição de média, né, probabilidade, somatório em J da probabilidade de J, pressão da partícula J, e que ilustra aqui, né, nessa segunda parte da expressão, né, aqui já dá para a gente começar a visualizar. Então esse cara aqui é como aqui, né, deixa eu... Então aqui a gente tem menos, né, substituindo aqui esse P aqui, né, então todo esse trecho aqui ele é menos PV, como era esperado, né. Vou dar uma pausa rapidinha só para o cachorro sossegar. Ok, retomando, mas coisas do home office. Vamos lá. Então, fica evidente, né, na equação 6 aqui esse termo, mas ainda esse ponto vai ser reforçado na sequência. Então, vamos lá, mais algumas sacadinhas aqui que são interessantes, né? O que a gente pode notar ainda é que a soma das probabilidades pela condição de normalização é igual a 1 e que a derivada de uma constante é igual a 0. Bom, isso significa, né, que se a gente pegar essa parte aqui, né, então esse trecho aqui com o somatório, né, analisar que a gente pode abrir em dois somatórios, né, aplica aqui, né, distributiva e pode desmembrar aqui em dois, escrever como dois somatórios, né? Então a gente vai acabar tendo um desses dois somatórios sendo escrito dessa maneira, mas vamos lembrar que a função de partição ela é um valor, né? Ela é a soma
A definição de novo, né, ela é a soma aqui, né, desses exponenciais, mas no fundo é um valor, né, uma condição de normalização. Então, se isso é um valor, uma constante, pela propriedade linear do operador somatório, né, posso acabar passando aqui pelo lado de fora, e aí o somatório, né, de uma derivada, né, de uma constante somatória de zero aqui vai ser igual a zero, o que me faz pensar que eu não preciso me preocupar com esse termo, porque esse termo vai ser igual a zero, né? E que ainda a gente pode reescrever, né, o outro termo que sobrou, que nesse caso aqui, né, esse cara aqui com esse cara aqui, a gente ainda pode reescrever ele dessa forma, né? Aqui de novo, né, regra do produto, derivado do primeiro vezes o segundo, mais derivado do segundo vezes o primeiro, né? E que esse termo aqui vai a zero, então nos resta, esse termo aqui vai a zero, o que nos faz ter somente esse termo, ok? Então, com isso, a gente pode usar essa expressão aqui lá na expressão 6 para fazer a substituição, né? Então, aqui, no lugar de toda essa parte aqui, a gente pode substituir por esse cara, que é o que a gente está escrevendo aqui na equação 10, e que vai resultar, né, nessa relação aqui, né, de menos, o sinal de menos a gente passou para o outro lado, ficou menos, multiplicou tudo por menos, mais e menos. Isso aqui. E que permite fazer uma relação direta com a termodinâmica, né? Porque agora a gente acaba tendo esse cara aqui sendo igual a dE mais PV. E permite fazer a associação com a termodinâmica, né, das médias de E no microscópico com o E do macroscópico, né? Física estatística, termodinâmica, e a mesma coisa com a pressão para N constante. Então, a gente consegue fazer por associação aqui, né, que existe uma relação desse termo com a componente entrópica da energia, TdS, dE e EP dV, que é o que está apresentado nas relações na sequência, né? Que é a relação 12, e que aqui eu só copio de novo, né, a expressão para facilitar, que acaba sendo relacionado, né, com a variação de calor com a de trabalho, aqui em relação ao trabalho que eu já tinha comentado previamente, então que nos faz concluir que o dQ, né, o calor absorvido, está relacionado com o TdS, que é esse primeiro termo da equação 3, né? E o segundo termo estando relacionado aqui com o trabalho, né, realizado pelo sistema. E assim, fornecendo uma interpretação, uma conexão entre a interpretação molecular e os conceitos termodinâmicos de calor e trabalho. Ou seja, é aqui que a gente estabelece a relação entre o que a gente conhece lá da termodinâmica com o que a gente obteve da modelagem do conteúdo anterior. Eu espero que tenha ficado claro para todo mundo. Eu me coloco à disposição para dúvidas e comentários, discussões e tudo mais. E
Até a próxima.